Seja bem-vindo, professor Marcos Fábio, ao webinário Tiranos. Estamos muito felizes de contar com sua presença aqui. Agora nós teremos a exposição do professor doutor Marcos Fábio Alexandre Nicolau. Ele é professor dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia e do mestrado acadêmico em filosofia da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA. É professor do mestrado profissional em filosofia, o Profifilo da UFC, UFPR. É graduado em filosofia pela UFC, pesquisando sobre a noção de substância nos filósofos modernos. É mestre em filosofia pelo programa de pós-graduação em filosofia da UFC, com a pesquisa sobre a ciência da lógica de Hegel. É doutor em educação pelo programa de pós-graduação em educação brasileira da FACED, UFC, pesquisando o conceito de Bildung, de formação cultural na filosofia hegeliana e suas implicações educacionais. É membro da rede ibero-americana Leibniz, membro da Sociedade Brasileira Hegel, membro da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, membro do núcleo de sustentação do GT de Filosofia da Religião, integrante do GT Hegel e do GT Leibniz da Ampof. É pesquisador integrante do grupo de pesquisas em filosofia da religião, o GFIR-UVA CNPq, coordenador do Laboratório de Estudos Hegelianos do CNPq, pesquisa idealismo alemão, filosofia moderna, ensino de filosofia e filosofia na saúde. Professor Marcos Fábio, é uma honra tê-lo aqui, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo Matheus. Obrigado de antemão ao colega Vicente Brasil por sempre lembrar do nosso nome, né? A segunda vez que ele nos convida a poder contribuir com esses eventos que são importantíssimos para a divulgação da filosofia para um público geral e para um público especializado. Digo para um público geral porque as redes nos possibilitam a apropriação de um espaço amplo de debate, e para um público específico, porque os temas eles são de um aprofundamento teórico enorme, que abre interesse de pessoas, de pesquisadores e professores e estudiosos, tanto de pós-graduação como de graduação, sobre temas bastante amplos, como foi o primeiro, e esse agora, sobre a questão do tirano, sobre a questão do poder, que faz com que nós possamos pensar sobre dimensões da nossa vida brasileira, que devem ser sempre pensadas, sempre devem estar na ordem do dia, porque impactam diretamente sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano. Tudo que nós estamos vivendo está relacionado diretamente a essas questões, né? E pensar sobre elas é uma chave tanto para que nós pensemos o que fazer agora, quanto para saber o que fazermos sobre o nosso agora, quanto para saber o que devemos fazer para o nosso amanhã, né? Para pensarmos o nosso amanhã. E a minha discussão aqui, ela se pauta justamente nessa proposta do amanhã, do assegurar o amanhã, porque eu vou vincular a essa discussão que está sendo tratado pelos meus pares aqui nesse debate, a questão da educação. E eu trago um pensador brasileiro para o debate, que é Paulo Freire, a partir do seu livro Educação e Mudança. Proponho como temática da minha fala Ditadores Deseducadores, uma denúncia a partir de Educação e Mudança de Paulo Freire. Esse texto, ele é mais uma parceria que eu estou fazendo com a professora Diala de Souza Silva Nicolau, né, que teve uma pesquisa sobre Paulo Freire, ao qual eu participei, e nós tivemos uma série de textos e de publicações vinculadas a essa temática. Nós já apresentamos esse texto em um evento no Cariri, e agora eu estou apresentando a outra parte desse texto aqui no evento, já com a possibilidade do convite do professor Vicente. Então, apresento aqui para vocês as nossas reflexões.
A educação deve ser considerada um direito a ser exercido para a compreensão do mundo e de si mesmo. Compreensão do direito do aluno de ser incluído enquanto povo. Visando isso, a metodologia freiriana é deveras simples, porém eficaz para cumprir com um ideal includente. Ele propõe um círculo de cultura, um círculo de diálogo. Ora, como pensar uma escola verdadeiramente democrática e inclusiva sem dar voz a todos os personagens que a compõem? Propõe-se uma inversão quanto aos fins da escola, principalmente a pública, que agora deveria responder também em seu currículo aos anseios da classe trabalhadora em suas diferenças e interesses. Tal discussão remete à nossa análise ao livro Educação e Mudança. Nosso interesse nesta específica obra surge por entendermos ser uma denúncia concorde com as temáticas até aqui apresentadas. Assim, enfocaremos determinadas passagens para corroborar a necessidade de um compromisso social para com a educação e o compromisso da educação para com o social. Uma relação dialética de completude e significação da formação humana. Logo, é bom salientar, nosso trabalho não tem a intenção de abarcar todos os conceitos e ideias ali colocados por Freire. Falaremos daqueles que julgamos mais relevantes para essa discussão. Até porque a escrita de Freire é didática, inclusive em sua sistematização. Temos aqui a oportunidade de revisar diversos pontos que anteriormente e inclusive posteriormente contemplamos em outras obras, tais como a já conhecida crítica ao tecnicismo e à consciência bancária, a sua compreensão de alienação e as suas consequências, o seu conceito antropológico filosófico de homem, a sua percepção do homem enquanto ser inacabado e em constante construção, e inúmeros outros conceitos próprios do pensamento de Paulo Freire. O livro ele foi escrito em 1979, quando esteve na Espanha, por conta do seu exílio. É curioso que, mesmo longe de sua pátria por tantos anos, o que não deve ter sido fácil por suas raízes culturais e históricas, Freire conseguiu imprimir um olhar interno do cenário sociopolítico e da educação no Brasil. O lançamento para a língua portuguesa do referido livro se deu no momento em que ele retornava ao Brasil. Nesse retorno, relata Moacir Gadotti em seu prefácio, o pensador confessou que, cito Freire, a cada momento eu descubro que é indispensável pensar aqui para melhor entender toda a atual realidade. 15 anos de ausência exigem uma reaprendizagem e uma maior intimização com o Brasil de hoje. Creio que Freire diria a mesma coisa em relação do Brasil de 2021. Em toda a sua prática teórica e dentro de sua proposta pedagógica, Freire nos apresentou em quase todas as suas obras a temática da conscientização e da mudança. Ele almejou a mudança da sociedade, de uma sociedade de oprimidos para uma sociedade de iguais, acreditando que a educação é um ato de conhecimento e tem um papel primordial na conscientização para a mudança. No decorrer do livro, algo bem característico da escrita de Freire é o tom de relato. O pensador vai como que conversando conosco sobre sua compreensão do impacto que a educação exerce junto às já mencionadas ideias de mudança e conscientização. Em 4 capítulos, o pensador opõe-se a uma concepção acrítica da pedagogia, analisando as limitações e as possibilidades da educação. Na leitura, somos convidados por Freire a pensar diferente. Somos convidados ao engajamento político e social e, finalmente, convidados a lutar pela transformação das estruturas de uma sociedade opressora e classicista. E isso ele disse em 79. E as mesmas qualidades, vamos dizer assim, de sociedade ainda podem ser ditas hoje. Por isso, no capítulo de abertura intitulado O Compromisso do Profissional com a Sociedade, e nós poderíamos colocar, inclusive, o compromisso do político, do governante com a sociedade, nos propõe uma análise sobre o conceito de homem,
relacionando tal concepção à ideia de compromisso e de profissionalismo. Nesse livro, percebemos uma angústia do pensador ao escrever sobre a importância do compromisso, pois o homem é o único ser capaz do ato de se comprometer. Esse comprometimento, por sua vez, envolve lucidez, profundidade e um engajamento com a realidade social. O pensamento freiriano nos mostra que a primeira condição para assumir esse compromisso é a de que o homem, o profissional, precisa ser capaz de agir e refletir. Cito Freire: é preciso que seja capaz de, estando no mundo, saber-se nele. Saber que, se a forma pela qual no mundo condiciona a sua consciência, ele deve ser capaz, sem dúvida, de ter consciência desta condiciência condicionada que possui. Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de distanciar-se dele, pode ficar com ele, pode se apoderar desse seu contexto. Pode ser capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo e transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação. Um ser que é e está sendo, no tempo que é o seu, um ser histórico, somente este ser é capaz, por tudo isso, de ser comprometido. Para Freire, o homem, em sua atuação, operação, reflexão e em sua capacidade de transformação, é um indivíduo convidado ao comprometimento, seja com o mundo, com os outros ou consigo mesmo. No entanto, chama a atenção para o fato de que tanto sua reflexão quanto sua atuação dependem de sua inserção e experiência na realidade. Somente na consideração da realidade verdadeira e concreta o compromisso pode ocorrer, pois não há sentido em comprometer-se com algo ou alguém sem que seja um ato solidário. Para com isso, esse algo, ou para com esse alguém. Pois, cito Freire, o verdadeiro compromisso é a solidariedade, e não a solidariedade com os que negam o compromisso solidário, mas com aqueles que, na situação concreta, se encontram convertidos em coisas. Logo, o compromisso não é um ato passivo, o que deve reverberar no âmbito profissional. Cito Freire, o compromisso do profissional com a sociedade nos apresenta o conceito do compromisso definido pelo complemento do profissional, ao qual segue o termo com a sociedade. Somente a presença do complemento na frase indica que não se trata do compromisso de qualquer um, mas do profissional. Todo profissional, por definição, assume uma dívida para com a sociedade que o acolheu, que o cuidou, que o formou e o incluiu em seu processo de manutenção, transformação e inovação. O compromisso profissional é visto assim como uma consequência do exercer da cidadania, do gozo de direitos e do assumir de deveres. Enfim, da antes mencionada compreensão de ser povo. Somente um governante que assume o ser povo pode se comprometer para com esse povo. A não identificação do governante, do profissional ou de qualquer um de nós para com o povo, com o ser povo, inviabiliza qualquer tipo de comprometimento com o povo. É somente pela relação do homem com a realidade, do homem com o seu mundo, que ele desenvolve o que Freire chama de ação-reflexão e, posteriormente, desenvolve um pensar autêntico, corajoso, consciente e engajado com a realidade. Toda essa relação implicará na transformação efetiva de nossa sociedade. Freire nos apresenta, nessa relação com a sociedade, 3 tipos de homem. O primeiro é o homem autenticamente comprometido, aquele que é solidário, que está sempre ao lado dos necessitados. O segundo tipo é o falsamente comprometido, que se autoproclama solidário,
mas a sua solidariedade só vai até o ponto em que ele é beneficiado. E, por fim, o terceiro tipo, que é o impedido de se comprometer verdadeiramente. Esse daí é fruto de uma relação opressora. Esse tipo de homem, ele é condenado a um ilusório comprometimento, pois mesmo as suas escolhas de quando ou a que se comprometer são manipuladas por uma minoria elitista, que quer nada mais, nada menos do que manter o status quo e lhes oferece apenas opções de comprometimento que em nada alteram a realidade social. Olha só o que Paulo Freire coloca. Esse terceiro tipo de homem, ele não consegue se comprometer verdadeiramente com nada, porque ele está cercado por uma teia ideológica que o impede, inclusive, de se comprometer verdadeiramente. Ele se compromete com aquilo que eles dizem para ele se comprometer. E ele não percebe isso. E aquilo com o que ele se compromete é algo que inviabiliza, inclusive, o comprometimento para consigo. É contra a consecução do segundo, mas principalmente do terceiro tipo de homem, que devemos nos posicionar. Pois quando o homem é impedido de se comprometer, de refletir conscientemente e atuar como um ser de compromisso, a ele nada mais resta do que a frustração existencial, pois foi ferido em sua humanidade. E aqui nós vemos Freire relatando para a gente essa figura que nós estamos chamando de vários nomes, mas e inclusive nomes muito pejorativos, que são aquelas pessoas que elas não estão sendo capazes de visualizar a realidade que lhes oprime, e elas vão em busca de manter um status quo que lhes oprime. Elas vão em defesa de um discurso que não lhes dá vantagem alguma, inclusive lhes tira todo e qualquer direito ou vantagem de existência. Mas elas estão sendo subtraídas por uma ideologia dominante de poder se comprometer com aquilo que realmente importa. Em seguida, o pensador foca sua conversa na temática, a educação e o processo de mudança social, destacando um dos elementos mais importantes de sua concepção educacional: o homem como um ser inacabado e, com isso, responsável direto por sua educação e formação. Esse tema é retomado em outras obras, como A Pedagogia da Autonomia, concebendo o homem como um ser em constante aperfeiçoamento, ao se tornar consciente de seu inacabamento. Por isso, cabe-lhe buscar incessantemente a si, o que somente ocorre na relação com o mundo e com o outro. Mantém aqui a definição de educação enquanto um processo de superação constante. E é interessante esse conceito freiriano de inacabamento, porque esse ser que é inacabado, ele é aquilo que põe o indivíduo como um ser em constante processo de formação, em constante processo de inacabamento e de educação. Eu o comparo, a partir dos estudos que eu fiz da Bildung e da Paideia e da Humanitas. Então, a Bildung para o alemão, a Paideia para o grego, a Bildung, a Humanitas para o latino. Para nós, quem sabe o conceito do Paulo Freire, desse ser inacabado, represente o nosso ideal de educação. É justamente essa concepção de educação que nós precisamos abraçar. A ideia de que nós estamos em constante processo de formação. Aquele que compreende que a sua formação acabou, ele se torna uma presa fácil, porque ele se torna crítico, né? Ele se torna uma presa fácil para ser cooptado por qualquer discurso tecnicista ou meramente desumanizador, vamos dizer assim, porque vai
querer que ele mantenha um status quo. Então, nota como esses ideais freirianos, eles nos capacitam a fazer uma leitura de mundo muito interessante a partir desse ideal educador, né? Então, Freire enfatiza que estamos a todo tempo nos educando, pois a educação é um processo. Logo, ela não estaciona nem em um saber absoluto e muito menos em uma ignorância absoluta. Isso é importante para podermos compreender algo vital para o seu método de ensino. Então, note, não existe nem um saber absoluto, nem uma ignorância absoluta. E muitas vezes nós acabamos até aceitando que não existe um saber absoluto, mas nós acabamos aceitando que existe ignorância absoluta. E dizemos que existem pessoas que não vão aprender nunca. E nós acabamos aceitando que essas pessoas sejam conduzidas por outras pessoas porque elas não vão saber se conduzir. E isso é muito antifreiriano, né? Então, note como a figura do ditador, a figura do tirano, a figura do ditador que deseduca, ela está ali, é uma linha tênue que nós caminhamos no processo educacional a todo instante. Nessa proposta, não podemos continuar falando de educação sem falar de amor e de esperança, pois esses dois substantivos abstratos se tornam concretos no pensamento de Freire. Cito: não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. E isso é muito forte, né? Se você é incapaz de debater com as pessoas que foram cooptadas por ideias que muitas vezes lhe causam mal, mas você simplesmente não tem paciência de conversar, de dialogar, de demonstrar para ela as inconsistências dos discursos que ela está seguindo, se você não tem esse amor para com o ser inacabado, né? E para fazer com que hajam os esclarecimentos, os despertares, né? Então, no caso, você não vai educar, entende? É muito... Você vai se fechar no seu egoísmo. Olha como Freire... Isso não é nada romântico. Isso é muito concreto e realista, né? Então, não há uma educação imposta, como não há um amor imposto. Quem não ama não compreende o próximo, não o respeita. Não há educação no medo. Isso tudo é Freire, né? Nada se pode temer da educação quando se ama, né? Uma educação sem esperança não é educação. Paulo Freire, de certa forma, é um alento para quem quer educar, né? Mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Então, por amor, Freire entende uma condição que dá significado ao ato de educar-se. E, por esperança, a motivação que não nos permite desistir desse árduo caminho que é a educação. Isso é compreensível se pensarmos o homem como um ser de relação, que projeta seus sonhos justamente nessas relações. E, para realizá-los, compreende que a adaptação e a acomodação são ações que nada mais fazem do que frustrá-lo nessa busca. Assim, chama a atenção de que a educação não pode restringir os alunos a uma visão parcial, separada das relações sociais e do mundo. A educação nunca pode ser confundida com um treinamento técnico. Antes, ela deve conduzir os alunos a criar, a desenvolver uma consciência crítica, tornando-os agentes de transformação de sua realidade. A educação deve ser desenvolta, isso é, que seja expansiva e não restritiva e castradora. Um professor que imponha a todo instante restrições à autonomia de seus alunos acabará por impossibilitar seu desenvolvimento criativo e sua consciência crítica, e isso não é novidade para ninguém, certo? Mas muitas vezes nós adotamos currículos, e a sociedade adota currículos, onde isso acontece sem perceber, em nome de um produtivismo. É um produtivismo, né? Que faz com que nós recebamos esse produto, mas nós só recebamos esse produto e nós não possamos
gozar desse produto, nós não possamos vivenciar o que esse produto tem a dar com os demais, né? Então, de nada me adianta eu ter um Xbox se eu não poder gozar da presença dos meus colegas, dos meus amigos, e não adianta eu poder comprar e não ter tempo de jogar. É mais ou menos essa lógica que eu quero passar aqui para vocês, né? Nesse momento. Então, somente o desenvolvimento de uma consciência crítica permite ao homem transformar a realidade. Quem negará que essa transformação se faz cada vez mais urgente em nossos dias? Por isso não se trata de qualquer compromisso. Freire cobra um compromisso crítico, ético, consciente, denunciador da realidade opressora que assola os trabalhadores enquanto ela ocorrer. Dizemos isso para que se ressalte que ela não é uma condição existencial, mas ela é um produto de uma ideologia que, assim como foi posta, pode ser substituída. O compromisso ético acima cobrado só pode ser vivenciado por uma consciência crítica, isso é fático. No entanto, tal percepção de mundo contrapõe-se a outro tipo de consciência, que cada vez mais passou a ser estimulada pelo sistema opressor. Trata-se da consciência ingênua, é assim que o Freire chama, consciência ingênua. Ela é caracterizada por alguns pontos. Ele enumera 9 pontos no livro. Olha que interessante esses pontos. E agora façam um paralelo entre a fala do Freire em 1979 e a nossa realidade em 2021, certo? Para Freire, a consciência ingênua, ela é simplista. Ponto 1. Ela é simplista. Por quê? Porque ela não aprofunda a causalidade do próprio fato, chegando a conclusões apressadas e superficiais sobre os fatos. Então, tudo ela vê muito simplistamente, vamos dizer assim. Tudo é muito simples, não existe nenhum tipo de complexidade com a realidade. E aí está a ingenuidade dessa consciência. O segundo ponto, ela é nostálgica, porque para ela o passado sempre foi melhor. Então, o passado sempre foi muito mais progressista do que o nosso atual presente. E o que ela vislumbra de futuro. Para ela, o futuro dela sempre está fadado a ser pior do que o passado. Então, ela sempre é nostálgica. Terceiro ponto, ela sempre é fanática. E pelo seu fanatismo, ela sempre é passível de cooptação e massificação de pensamento. Ela é muito fácil de ser cooptada. Então, basta alguém acenar a mão mais forte, aquilo que chamar mais a atenção dela, ela vai se engajar mais facilmente. Né? Ela é extremamente, ponto 4, ela é extremamente preconceituosa. Ora, já que ela não é ela é a crítica, né? Ela é extremamente preconceituosa. Tudo aquilo que foge dentro desse espectro que ela criou de visão de mundo, para ela está fora, né? E interessante é que ela subestima, segundo o Freire, ela é tão preconceituosa que ela subestima o homem simples. E logo ela se autossubestima. Né? Ela não considera que nada que ela mesma possa criar tenha valor. Né? Logo, ela é acrítica, ela é totalmente desconfiada da ciência, porque a ciência pergunta demais, certo? Logo, ela tem explicações mágicas para tudo, é o ponto 5. Ponto 6, essa consciência ingênua, ela é extremamente violenta e estúpida, porque ela não é capaz de debate. Né? Ela é extremamente frágil na discussão dos seus problemas. Então, qualquer tipo de complexidade gera nela uma resposta impulsiva, estúpida e violenta. E ela é totalmente desequilibrada, ponto 7.
Ela tem um forte conteúdo passional. Ponto 8. A consciência ingênua, ela é charlatã. Ela apresenta fortes compreensões mágicas da realidade. Entende? E ela cria essas ficções, e por mais que provem a ela que essas ficções elas não se sustentam, ela mantém essas ficções. E ela tenta dar prosseguimento a essa mensagem. Ela continua pregando essa mensagem, por mais que ela tenha sido comprovadamente negada. E, claro, né, o ponto 9 e último ponto, ela é mentirosa. Ela é crente que a realidade é estática e é não mutável. Então, ela mente descaradamente, tanto para os outros quanto para si, de que as coisas são assim, sempre foram assim e devem continuar sendo assim. Alguns agem a partir dessa consciência ingênua, né, se apropriando dela para manter seus benefícios, outros simplesmente a vivenciam em seu estado puro, né, e sofrem, né, as consequências desse estilo de visão de mundo. Por sua vez, a consciência crítica, que é o inverso, né, para o Paulo Freire, da consciência ingênua, teria as seguintes características. Ponto 1. Ela é perplexa. Ela visa sempre a profundidade da análise de problemas e nunca se satisfaz com as aparências. Olha que interessante. Ela nunca é simplista, ela sempre está assustada com aquilo que a realidade é. E mesmo quando a realidade se apresenta para ela como simples, ela vai dizer, não, é fácil demais. Não pode ser só isso, né? Ela é perplexa com tudo. Segundo ponto, ela é realista, pois entende que a realidade é mutável. A realidade está sempre em constante mutação. As coisas são sempre frutos de um contexto. Então, não é porque ontem foi assim que amanhã continuará sendo. 3. Ela é consequente por substituir explicações mágicas por princípios autênticos de causa e efeito, de causalidade, né? Causalidade. 4. Ela é sempre revisionista, por procurar verificar e testar descobertas, sempre. Tudo está à mercê da verificação e da testabilidade. Né? Não é porque deu certo com você que vai dar certo comigo ou com ela. E isso é difícil de explicar para determinadas pessoas, que determinados tratamentos, determinados procedimentos, eles dão certo em determinados contextos, com determinadas pessoas, para determinadas situações. É difícil, né? Mas a consciência crítica, ela sabe disso. A consciência crítica, ela é, claro, livre de preconceitos, né? Ela é intensamente inquieta, segundo Freire. Ela é, sétimo, responsável, aceita a delegação de responsabilidade e da autoridade. Né? Assume a autoridade, tanto de si, quanto a responsabilidade do fazer das coisas, do fazer do mundo. Né? Ela é indagadora, investiga, força, choca. Né? Ela é, por fim, né, e último ponto, ela é democrática, por amar o diálogo e nutrir-se dele, e por não repelir o velho por ser velho, e nem por aceitar o novo por ser novo, mas aceitá-los na medida em que são válidos. Olha que interessante. Ele não aceita, ele nem joga fora o velho por ser velho, nem aceita o novo porque é novo. Mas, ao mesmo tempo, não aceita o velho porque é velho e nem invalida o novo porque é novo. Ele sempre vai analisar, seja velho ou seja novo,
ele vai analisar se aquilo tem validade ou não. Então, é a esfera do diálogo sempre aberta. Ao tratar o papel do trabalhador social no processo de mudança, no terceiro capítulo da obra, Freire analisa a figura do trabalhador social, pois a mesma engendra as dimensões da estrutura social, tanto a que vige, a vigente, quanto a que urge, a que acontecerá, né? Isso permite refletir sobre a dialética da mudança e da estabilidade, como um resultado do nosso agir, de nosso trabalho sobre o mundo, inserindo a figura do trabalhador social como agente de transformação. Mas o mesmo somente realizará tal transformação de sua realidade caso ele adira à mudança. Ou seja, cabe-lhe optar pelo tortuoso, mas recompensador processo de humanização de si ou pela permanência no status quo. Para o pensador brasileiro, não há meio termo aqui. Seu papel, seus métodos e técnicas, sua ação determinarão a mudança ou manterão a situação atual. Optar pela mudança significa atuar e refletir junto com os demais trabalhadores sociais sobre as demandas sociais de sua convivência. Ou seja, optar por isso é ser contra o ditador, diz educador, não é? Porque você vai querer participar. E se você quer participar, você automaticamente está indo contra qualquer regime ditatorial. E isso não é bom para quem quer ditar as regras. Certo? O último capítulo do livro enfatiza uma ação específica, a alfabetização de adultos e a conscientização. Como ser de relações complexas, dotado de criticidade e marcado histórica e culturalmente, o homem deve conhecer as questões e desafios do seu tempo, sob o risco de não ser partícipe dele. Deve conhecer os temas e tarefas de sua época para ir se integrando nela. Como ser atendido em suas demandas sem participar das discussões e fazer-se ouvir em suas necessidades? Será nessa última parte do livro que o pensador apresentará seu método, que é ativo, dialógico, crítico, criticista, aberto à modificação de conteúdos programáticos e que usufruirá de técnicas como a de redução e a de codificação. Nessa proposta, o conhecimento do meio cultural no qual o aluno está é vital. Por isso, cabe-nos levantar, através do diálogo, as experiências, os anseios, as dúvidas e os conhecimentos do aluno. No ponto de vista político-social, na construção de uma sociedade, nós temos que ouvir o povo, né? Temos aqui uma reflexão educativa que, primeiramente, foca em saber o que é o analfabeto, estabelecendo afetos que significarão a relação professor-aluno. Não por acaso, o pensador acredita numa metodologia ativa, dialógica e criticista. Tal proposta dialógica se impõe sobre o currículo escolar, pois não é uma mera técnica de ensino, mas a maneira pela qual o homem se forma, atua e se realiza. Mesmo no processo de alfabetização, que parece exigir meramente um processo mecânico e repetitivo, Freire atenta para o uso de palavras geradoras, principalmente na educação de adultos, como uma maneira de pôr significado ao processo. E isso é interessante, porque mesmo o processo de alfabetização, ele, se for algo meramente técnico, onde o indivíduo não encontra o sentido, ele se torna inviável. Então, como é que nós queremos trazer para o debate pessoas para debater questões do cotidiano político, social, econômico, cultural, se esses debates não soam para eles como estando no seu cotidiano, né? Então, se eles não fazem sentido para eles. Então, no caso, por isso é que é muito importante e o aumento nas redes sociais de programas onde as pessoas estão lançando discussões aonde se está em discussão o preço do gás, o preço da gasolina,
o preço do mercantil, e em lugar de ficar falando de aumento de bolsa, de taxação, projeto de lei, tão somente, né? As pessoas têm que ver, né, o sentido daquilo. Então, por que tal votação é muito importante? Tal votação é muito importante porque os impactos serão esses. Demonstrar esses impactos de uma forma muito clara, de como chega até nós, é algo que o Freire diz, a partir da sua explicação do processo de alfabetização, muito necessário para que haja o comprometimento no processo de aprendizagem. Então, tanto para o aluno quanto para o povo, esses processos têm que acontecer. Eu vou agora encerrar a minha participação com a seguinte reflexão. Freire, então, nos convoca a uma prática que se contraponha a qualquer sistema de opressão e exclusão, concebendo a educação inserida em um espaço também político, cuja ação revolucionária é nada mais que uma condição de sua efetivação, pois é marcada por um processo de mudança e revisão constantes. O pensamento freiriano posiciona-se contra a mera reprodução de conteúdos curriculares, oriundos de valores pré-estabelecidos e impostos pela ideologia dominante. E aqui nós podemos pensar que as pautas sociais, que são o nosso currículo social, também tem que ser repensado, não é? Por vezes, essas pautas, elas são opressoras, como as reformas que estão sendo votadas e foram consolidadas, defendendo a participação e autogestão dos indivíduos nesse processo. Tais currículos nada mais são do que elementos participantes de uma dialética socioeducacional. Concluímos assim com uma perspectiva freiriana de que a reflexão crítica deve atuar sobre os condicionantes do contexto social, pois somente possibilitaremos a desvinculação dessa concepção elitista de que o conhecimento é algo a ser recebido e assimilado, quando antes deve ser conquistado e construído através do diálogo. Essa concepção de que o conhecimento é algo a ser conquistado e construído dialogicamente é algo inconcebível a todo e qualquer ditador que necessariamente é deseducador. É isso que eu queria apresentar para vocês a partir do Paulo Freire, e agora vamos ao debate, meus caros e minhas caras. Tá. Vou passar então para o bloco de perguntas ao professor Marcos Flávio. Professor, a Camila começa perguntando: falar em ser acabado, suponho que quem fala ou é um ser acabado ou é outro ser inacabado. Como propor um diálogo com a direita negacionista quando a resposta geralmente é violência? O Matheus pergunta: essa forma de educar freiriana não estaria hoje em choque direto com a relação social de exploração de classe, na medida em que não há uma mudança de estrutura real no horizonte do capitalismo? Então, essa educação revolucionária não estaria sendo revertida ao avesso e intensificando a exploração de classes? Pondera ele. O Luiz pergunta: podemos transformar a educação brasileira? E o Túlio encerra o bloco de suas perguntas afirmando: o senhor considera que os ataques a Paulo Freire pelo atual governo se deve à criticidade que a abordagem de Freire fomenta em desfavor do sistema econômico vigente, sistema que oprime as pessoas e destrói sua capacidade crítica? Ok, gente. Deixa eu só organizar aqui as 4 na minha frente. Pronto.
Então, falar em ser acabado supõe que quem fala ou é um ser acabado ou é outro ser inacabado. Como propor um diálogo? Ah, certo. Primeiramente, todos nós somos seres inacabados, né? Todos nós, não há... há pessoas que chamarão isso simplesmente pela palavra de maturidade. Você compreender-se como inacabado é um processo de amadurecimento, né? Você compreender que você sempre está em um processo de aprendizagem e isso não é algo que você tenha controle. Você não tem como controlar isso, entende? É uma condição. É uma coisa bem sartriana mesmo. Você está condicionado à aprendizagem, né? O Sartre diz que nós estamos condicionados à liberdade. A liberdade, estamos condicionados, estamos presos a uma condição de aprendizado. E o Paulo Freire detectou isso muito bem, né, lá na pedagogia da autonomia. E isso, para o professor, é uma informação valiosíssima, né, porque a esse profissional cabe a condição e a função de levar outros a essa concepção, né? Mas falando de uma forma mais antropológica, falando para todos nós, né, nós temos que nos considerar seres inacabados, seres que tanto estão tendo que aprender, e esse aprendizado tem que acontecer com os outros, quanto tem que considerar que os outros com os quais nós estamos conversando e aprendendo com eles também estão no processo de aprendizagem. Então, eles também não têm todas as respostas, eles também estão se perdendo, nós estamos nos perdendo, eles estão se perdendo. Então, somente o diálogo salva, vamos dizer assim, né? Somente a conversa poderá nos salvar. E eu tenho inúmeras conversas com pessoas, umas eu gosto muito, mas mesmo assim eu tenho diálogos extremamente indigestos com essas pessoas, e principalmente com as pessoas que eu gosto, esses diálogos são muito piores, né? Como eu tenho conversas com pessoas que não me dá o menor prazer de conversar com elas por quem elas são. Outras simplesmente não me interessa quem elas são, porque não faz diferença, né, quem elas são para mim, mas eu tenho que conversar com elas, até porque sou professor, tenho que conversar e tal. No final das contas, a situação é a seguinte: eu me compreendo como uma pessoa, né, e tento me compreender, e isso é muito difícil, principalmente depois que você passa por um processo difícil do sistema educacional, você passa pela graduação, você passa pelo mestrado, você passa pelo doutorado, você se torna professor, e aí, quando você vai conversar com pessoas, a tentação de pôr seus títulos à frente da conversa é muito grande, né? Então, eu tenho que me... É uma constante educação de que a conversa tem que fluir independente dos meus títulos, né? Então, eu tenho que me educar nisso daí também. Então, o outro, não é porque o outro não tem título que ele não pode conversar comigo. Então, até nisso eu tenho que aprender. Veja bem, até nisso, e vocês sabem muito bem, principalmente os colegas que têm a titulação, sabem que isso acaba sendo empecilho para conversar com muita gente. Então, nós teremos essa dificuldade sempre. E é por isso que aquela fala, eu dei ênfase maior à fala do Paulo Freire, quando ele diz que o processo de educação ele só pode acontecer quando há amor e esperança. Se essas palavras elas forem romantizadas, se elas forem simplesmente coisas que aparecem em filmes românticos e não forem compreendidas por vocês e por nós, né, em uma situação concreta, então perdeu-se totalmente sentido o ato da educação, certo? Então, eu tenho que compreender o outro, e isso é uma compreensão amável, né, do outro, na sua limitação enquanto um ser aprendente, e nisso ele vai errar, e às vezes vai errar crasso, vai errar rude, vai errar violentamente. Então tem dia que não vai dar para conversar com aquela pessoa, ela vai ser violenta, ela vai ser ignorante, porque ela é uma consciência ingênua, como diz o Paulo Freire, e elas existem, e nós somos um país de 200 milhões, então
tem aí uns 10% de brasileiros que são extremamente consciências ingênuas. Estou chutando aqui, mas pode ter certeza que na sua cidade tem algumas dezenas de milhares de pessoas que são isso daí puro, tá? Então, no caso, nós temos que considerar que eles existem e que eles estão aí e nós não podemos nos furtar de conversar com eles. E se alguém tiver que negar o debate, que sejam eles, que não sejam a gente, sabe? Eu formo meus alunos na licenciatura dizendo o seguinte: se alguém tem que gritar em sala de aula, não pode ser o professor, né? Não é uma coisa lógica? Quem é que tem que ser constrangido por estar agindo de forma não educada, né? Mal educada? O aluno ou o professor? O aluno que está em processo de formação, né? Então, no caso, agora, é difícil e dificílimo. E é por isso que o ato diz da esperança, a esperança de que aquilo que eu estou fazendo vai gerar uma mudança no outro, vai gerar uma mudança em mim, isso daí é vital, tá? Então, é possível? É. É fácil? Nunca. Nunca será, tá? Então, a violência... qual é a arma contra a violência? A arma não, né? Qual é a estratégia contra a violência? Ah, não, violência. Sempre. Certo? Então, é o contrário, é mostrar que o contrário é possível. Isso é romântico? Não. Isso é real, tá? Rapidinho para as outras. Essa educação revolucionária não estaria revertida ao avesso, intensificando a exploração de classe? Olha, eu tive uma discussão lá no Cariri com um colega que ele diz que se nós formos freirianos, nós nunca faremos revolução nenhuma. Porque o Paulo Freire, ele mantém um status quo. É muito brando o Paulo Freire. Mas aí eu questiono sempre assim, uma coisa é você estar ciente de que está tudo errado e de que a situação que está toda errada, ela tem que ser revertida. Outra coisa é você simplesmente chegar, chutar o pau da barraca, retirar toda a estrutura que existe e de uma hora para outra trazer uma estrutura pronta e colocar no local. Isso é muito sonhador, sabe? Isso é irrealizável. Então, o processo, ele sempre será processual, ele sempre acontecerá gradualmente. A exploração, ela é algo que sempre nós teremos que lutar contra ela. Sabe? Não é algo que vai ser extinto. A extinção dos males não é algo que eu veja que seja viável. A luta constante contra eles, sim, é algo que é sempre viável, sabe? Sempre se manter a luta revolucionária, a educação revolucionária, ela sempre será necessária, porque nós sempre precisaremos estar defendendo esses ideais. Uma vez que nós consigamos vitórias na educação, nós não deveremos baixar a guarda para essas vitórias conquistadas, porque senão elas serão derrubadas. E nós vimos isso acontecer. De 2016 para cá, muito nós perdemos que conquistamos. Muito. Né? 3. Podemos transformar a educação brasileira nas raízes freirianas? Se sim, como? Primeiramente, quem é que faz a educação? Eu aprendi que a educação ela é feita por uma comunidade escolar. Ela tem cinco etapas. Ela tem o aluno, o professor, a direção escolar, a família e a sociedade. Primeiro, esses 5 elementos têm que conversar. Né? Quais são os mais fáceis de conversar? Professor e aluno. Professor, aluno e direção. Professor, aluno e família. Se falar com as famílias, está falando com a sociedade, né? Não só com a família específica, mas com várias. Então, tornar isso viável a partir de conselhos, né? Os conselhos de classe, se vocês pegarem o material de conselhos de classe, de conselhos escolares, vocês vão ver que maravilha é aquela ideia de conselho escolar. Entende? Tem que realizar aquilo. Você tem que se inteirar daquilo, você tem que conhecer aquilo, todo mundo tem que saber daquilo, entende? As coisas têm que acontecer, têm que ocorrer, né?
Eu me empenho em fazer com que os meus alunos conheçam essas coisas, sabe? E isso me consome muito tempo, muito tempo. Eu, enquanto pai de uma aluna, de uma menina que está no terceiro ano, tento me inserir o máximo possível na escola, sabe? Enquanto pai. Então, o que é que eu aconselho? Quem é professor, continue fazendo o seu papel. Quem é pai, faça se intere na escola. Quem é aluno, se forme considerando o máximo possível a sua formação, levando a sério a sua formação. Sabe? É assim, sabe? Participando. Acho que seria uma resposta bem freiriana. Como é que você transforma? Participando. Não se desesperançando. Tá? O senhor considera que os ataques a Paulo Freire... sim. Primeira coisa, eu sou contra essa ideia de dizer que está tudo errado na educação. É um desrespeito para com todos os profissionais que estão na educação. Certo? A educação é elitista, a educação é capitalista, o sistema está todo errado. Caramba, você está falando de todos os profissionais da educação? Está errado, isso daí é a sua crítica. Você está sendo ingênuo e está sendo maldoso, né? Na sua crítica. Tem inúmeros profissionais maravilhosos, né? A escola da minha filha é uma escola particular, onde você tem uma equipe educacional maravilhosa, os projetos que eles fazem. Certo? Eu tenho inúmeras críticas? Tenho inúmeras críticas, sabe? Porque me intero e vejo e falo com elas sobre isso. Agora, são profissionais extremamente comprometidos. Agora, tem que haver esse debate constante, né? Então, o que é que o governo faz? O que é que um governo que não quer que isso daqui seja implantado faz? Mata o debate. Mata o debate, impõe materiais, e exclui a possibilidade de construção de políticas escolares, de currículos voltados para regiões, para nossa realidade. Quer fazer que todo mundo comece a cantar o hino tal hora e se vista de tal jeito. E quando ele começa a tentar uniformizar as coisas, matando as identidades e tudo, aí meu amigo, aí realmente você está sendo contra Paulo Freire total. Entende? Quando você começa a tecnificar tudo, aí você está sendo totalmente contra Paulo Freire. Aí você está submetendo os profissionais da educação que não são contra Paulo Freire a agirem totalmente o inverso do que o Freire queria que a escola fosse. Né? E aí cabe ao quê? Cabe a nós, através da nossa prática e através do nosso voto, através da nossa pressão popular, fazer com que, engajando nas lutas sociais, e não precisa estar na rua para engajar-se na luta social, mas é importante estar. Tá bom? Então, são essas questões que eu levanto para vocês. Também, né? Praticamente eu respondo levantando questões para vocês. Ok?